Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Tá certo, né? Vamos embora aqui pro nosso vídeo da semana, tá? Como sempre, vou estar pedindo para quem puder, tá compartilhando, comentando, tá? Deixando seu like, seu comentário. Sua participação é muito importante aqui pra gente, tá? Na descrição do vídeo fica o número de telefone para quem quiser estar entrando em contato, saber valores, né? Agendando consultas, enfim. Então fica sempre o número de telefone lá, tá certo? E é isso. Bom, a gente vai embora aqui, né, pro nosso vídeo da semana. Essas semanas aí, né, as próximas que vão vir, tá falando, o nosso trabalho lá na nossa casa tá direcionado aí às nossas entidades, aos nossos Exus e nossas pombagiras, né, aos nossos guardiões, ao povo da rua. Então eu vou estar usando eles aqui, por que não, né? A gente poder estar trazendo aí as previsões que eu vou estar fazendo para esses últimos 14 dias, 15 dias, né? Desse mês. E vai valer para os próximos 15 dias e para ir se estender para os próximos 3 meses, tá? Essa é a tendência aqui que a gente vai estar puxando. E esse vídeo é temporal, vai ficar aí para quando, né? Se você quiser assistir, isso vai estar valendo aí por esse tempo também, tá certo? Na semana passada nós fizemos um vídeo, que aí eu trouxe o tema das águas, falamos sobre os marujos, os marinheiros, né, e os pescadores, tá? Uma linha muito importante que trabalha a profundidade do ser, tá falando isso, né? E já que a gente falou ali sobre o Dia dos Pais, então a gente falou um pouco sobre a ausência, né, e o trabalho da espiritualidade, que às vezes dentro da espiritualidade a gente sempre vem ganhando um pai, uma mãe, né, que acaba, eu vou falar assim, acalentando ou fechando esse buraco, esse espaço, né, que a gente às vezes fica dessas ausências na nossa vida. Então o tema foi muito sobre isso que a gente veio falando. O vídeo teve audiência? Não, porque normalmente esse tipo de vídeo não tem muita audiência mesmo, né? O pessoal gosta muito quando a gente fala de Exu e Pombagira, mas todas as entidades, elas têm um ponto importante no nosso trabalho. A gente tem que entender que cada um traz uma linha de trabalho, tá? E Exu e Pombagira, eles ajudam. Mas se a gente não se cura emocionalmente, se a gente não se trabalha emocionalmente, mentalmente, eles também não conseguem abrir os caminhos na nossa vida. Então, cada um tem um trabalho. E o trabalho de todos são importantes, tá certo? Aqui, eu não uso... eu vou falar assim, quando eu trago esses temas, a gente fala de Pombagira, a gente fala de Exu, a gente fala de Cigano, como eu falo dos caboclos aqui, enfim, eu não trago isso como uma especulação, eu trago isso porque eu sinto que eu preciso trazer, eu sinto que é o momento de fazer, tá? Eu não uso entidade, eu não uso espiritualidade como uma forma de... como um produto, como uma, né? Como se eles fossem produtos. Então, pra mim, a espiritualidade não é um produto, ela não está à venda, tá certo? Então, aqui, por mais que não tenha visualização, não tenha repercussão, pra mim, eu vou fazer aquilo que eu sinto que eu preciso fazer, tá certo? Então, aqui é assim. Pra quem tá chegando, né, no canal é novo, a gente só tem um vídeo por semana, porque é o que eu consigo fazer, tá certo? Então, gostaria de fazer mais, inclusive, mas eu não consigo. Eu não tenho tempo, eu não consigo fazer. Então, é o que a gente tem. E, às vezes, pode acontecer de nem ter. Porque, dependendo aí das minhas obrigações fora daqui, eu acabo não conseguindo, tá certo? E é isso. Então, como eu disse, essa é a proposta aqui, tá? E aí, a gente vai estar tirando 2 opções aqui para vocês estarem se conectando, tá certo? Então, vamos lá. Tá escolhendo aqui. O Tchauriô. O Tchauriô. Salve, Pombagira Cigano. Salve a espiritualidade cigana. Salve todos os Exus. Salve todas as pombagiras. Salve o povo da rua. Laroê. Laroê. Quais são as opções aqui? Quais são as opções? O Tchauriô. Opção número 1. Celebração da vida. Opção número 2. Epa, que caiu um monte aqui. Opção número 2. Migrou. Agora foi. Linhagem de poder. Então, opção número 1, celebração da vida. Opção número 2, linhagem de poder, tá? E aí, no finalzinho do vídeo, a gente vai estar lendo a frase aqui, tá certo?
que vai estar representando. Então, a gente vai começar aqui com a celebração da vida. E a gente vai estar pedindo aqui para os nossos mentores, né? Os nossos guardiões, nossas pombagiras, nossos exus, né? O povo cigano na espiritualidade, que eles possam estar trazendo uma mensagem pra gente aqui, né? Quais são as precauções que a gente precisa ter, quais são as orientações para esse próximo período, tá certo? Deixa eu botar aqui, a gente poder estar escolhendo. Então, isso daqui eu vou deixar aqui, eu vou começar por isso. Tchau, eu mandei fazer um baralho de ouro para a cigana jogar. Eu já mandei fazer um baralho de ouro para a cigana jogar. Ou embaralha aí, embaralha um baralho de ouro para a cigana jogar. Ou embaralha aí, embaralha um baralho de ouro para a cigana jogar. Tchau, salve a dona dos meus caminhos. Salve, pombagira cigana rosa vermelha. Laroie, salve suas forças, minha rainha. Qual é aqui? Fala pra mim como que os nossos consulentes chegam aqui nessa mesa, né? Vamos estar entendendo como é que eles chegam aqui nesse dia de hoje, tá certo? Como é que eles chegam aqui? Fala pra mim. Tchau, 4 de espadas. Quais são os desafios aqui dentro dessa situação? Cavaleiro de copas. Fala a resposta aqui pra mim, gente. Os 4 de espadas. A resposta. Eu até vi a carta aqui, mas ela não virou. A 8 de paus. Tá certo. Gente, aqui a gente pode falar de comunicação para algumas pessoas. Eu acho que tem muito a ver com movimento aqui, né? Também. Pode ser comunicação, mas eu entendi o movimento. Qual é a energia aqui? Fala pra mim. Mago. É ação, né? Tem muito a ver com ação aqui. E tem tudo a ver, né? É, tem tudo a ver, ó. Aqui, gente, é assim, ó. Aqui são pessoas... É como se nesse momento eu vou estar falando pra vocês o seguinte: a vida de vocês pede movimento, ela pede por ação, ela pede por decisões, tá? Na grande maioria aqui dessa situação, tá? Mas por algum motivo aqui, vocês estão vivendo uma inércia, tá? Eu vejo as coisas na vida de vocês muito paradas. Só que assim, ó, nesse momento a vida de vocês está parada, tá? Só que pode estar, o que pode estar acontecendo? Eu vou falar o que eu senti, tá? Talvez ela esteja parada, você consiga enxergar ela assim dessa forma, mas eu sinto movimentações. É como se tivessem coisas se movimentando ao seu redor, tá? Porque aqui tem movimento, tá? Ou a gente vai pedir por movimentos aqui, porque não tem como não tá falando aqui, tá? O desafio de vocês, na realidade, aqui, inclusive, é vocês estarem se movimentando. Tá? Aqui tem, a maior parte dos desafios aqui, tá? Tem a ver muito como vocês estão ofertando os sentimentos de vocês, ou eu vou falar assim, ó, como vocês vêm se comunicando
E tem muito a ver com o emocional aqui, tá? Talvez vocês possam estar um pouco tristes emocionalmente diante de alguma situação. A emoção de vocês não tá legal. A gente tem o diabo aqui também. Então, o que eu posso falar? A gente pode estar falando aqui de uma energia que pode estar atrapalhando? Pode. A gente pode falar aqui em questões de vícios, a gente pode falar de manipulações, né? A gente pode falar de... Como é que fala, meu Deus? Vícios, manipulações, as energias próximas. Eu vou falar assim, ó. Eu acredito que talvez as energias próximas possam estar influenciando nessa parada aqui, nessa inércia na vida de vocês. A gente tem o mago. Então, a gente fala de ação, a gente fala de movimento, a gente fala de inícios, tá? A gente fala de inícios aqui, tá bom? Ó, talvez sejam inícios... Apesar da inércia, eu sinto que vocês podem estar entrando em novos inícios, novos ciclos, tá? Ou pelo menos teria de tudo aqui. Fala pra mim aqui. Pra mim, sobre o que a gente tá falando. Fala mais aqui sobre esse 4 de espadas, por favor. Fala aqui pra mim sobre esse 4 de espadas. O desafio tá em se movimentar e a maneira como vocês estão comunicando, se comunicando emocionalmente ou entregando as emoções de vocês, né? Aqui a gente fala de movimento, a gente fala de rapidez, como se vocês precisassem se movimentar, sair dessa inércia aqui, tá? Fala mais aqui pra mim sobre esse 4 de espadas. Aqui pode ter muita questão com os compromissos, as parcerias de vocês. Essa inércia pode estar envolvendo isso, parcerias, entregas, né? Por que não? Só um chicote. Para algumas pessoas, essa inércia envolve as parcerias, né? A gente pode estar falando de relacionamentos aqui para algumas pessoas, até pode, porque assim, ó, aqui é como se a vida de vocês estivessem paradas, né? Aqui tá parado, é como se vocês estivessem... A gente vai falar aqui sobre o descanso do guerreiro, né? Nesse momento. É como se vocês estivessem repousando. Se for com relação à parte afetiva... Então, a vida de vocês pode estar parada, né? Com relação a isso, sem movimentação dentro dessas áreas, tá? Aí, podem ser pessoas que não estejam compromissadas nesse momento. De alguma forma aqui, pode ter alguma questão com as parcerias, com os compromissos na sua vida, né? Tem pessoas aqui, ó, que eu falei que essa questão emocional, né, essa entrega. Eu acredito que isso daqui, ó, a energia que pode estar atrapalhando tem muito a ver com a questão emocional, tá? Isso pode estar, para algumas pessoas, cegando, eu vou falar assim. Pode estar deixando vocês com uma falta de clareza, para algumas pessoas, tá? Para algumas pessoas a gente pode falar do excesso do ego aqui também, tá? Ou tá deixando vocês... sem essa, eu vou falar assim, essa capacidade nesse momento de entender aquilo que está sendo ofertado, aquilo que está sendo entregue, os movimentos da sua vida, tá? Pode ser aqui, ó, porque as coisas estejam paradas demais, né? Só que o que eu sinto? Aqui a gente fala de movimento. Então, na sua vida e novos inícios, eu vejo aqui para algumas pessoas que podem ter novas oportunidades, coisas se iniciando, tá? Aqui na vida de vocês. Tem um movimento, a espiritualidade tentando entregar, a espiritualidade tentando comunicá-la, tentando ofertar, eu vou falar assim. Só que aqui algumas pessoas, de alguma forma, eu sinto aqui que tem muito a ver com o emocional de vocês, tá? Vocês podem estar meio machucados emocionalmente, ou podem estar tristes, podem estar terem vivido alguma decepção, alguma situação, principalmente se for com relação à parte afetiva de vocês, tá? Então, por isso que talvez vocês estejam aqui
eu vou falar assim, ó, vocês talvez não queiram se comprometer nesse momento. Para algumas pessoas pode ser isso, tá? Só que tem coisas aqui para chegar, tá? O que você precisa ter é clareza, tá? Com relação àquilo que você oferta ou aquilo que é ofertado a você, tá? Esse daqui é o ponto, tá bom? Que a espiritualidade tá trazendo aqui para vocês. E a gente pode falar aqui de comunicação, de movimentos. Tem movimento para acontecer. Movimento aqui, como se a energia que tivesse parada aqui tem uma tendência a estar se movimentando. Ou se você nesse momento tá sentindo, assim, ó, eu vou usar essa palavra, mas é como se você tivesse esgotado, talvez, tá? Se sentindo esgotado, você tivesse sem energia. Essa é a palavra, sem energia para viver situações na sua vida. Aqui talvez seja um momento de você estar começando a enxergar essas coisas por outro ângulo, tá? Por quê? Porque tem movimentos aqui para acontecer. Você precisa mudar essa energia. Aqui, que tá aqui, tá? Mudar essa energia, tá certo? Botar aqui, ó, mais... Como é que eu posso estar falando pra vocês? Mais entusiasmo, mais ação. Tá na hora de sair dessa inércia que vocês estão vivendo aqui, tá? Porque, ó, o que eu falei? Muitas pessoas podem ter vindo de encerramentos de ciclos, de muitas transformações. A gente tem um mago aqui também. Então, vocês podem ter passado por um grande período de transformação, ou estarem passando por um período de uma transformação. E essa transformação não foi fácil. Essa transformação que vocês estão vivendo aí, né? Ela, muito provavelmente, trouxe dores, né? Porque toda transformação é assim, tá? Eu vou falar que esse movimento da espiritualidade não é bonito, tá? Se transformar não é bonito, não é agradável, tá certo? Não é? E aqui tem muito, assim, ó, essa transformação veio mexendo muito com o seu ser. Veio botando você de cara com aquilo que você realmente era, com as pessoas ao seu redor. Essa transformação foi para, assim, ó, esses encerramentos de ciclos, essas transformações foi para mudar a sua essência, aquilo que você é, e te trazer à luz, a clareza, com relação até aquilo mesmo que podia ter uma tendência, para algumas pessoas pode ser o emocional, como isso podia te manipular, como isso podia causar dores na sua vida, como de alguma forma o seu próprio emocional podia te atrapalhar, podia te desgastar, um desgaste, trazer um desgaste, né, para algumas pessoas aqui. Pessoas que puderam muito provavelmente ter que aprender a lidar com a própria fera interior, tá se reconhecendo, tá aí sabendo seus limites, trabalhar suas sombras, teve que olhar para si, teve que se encarar de frente, né? Muitas pessoas. Para quem veio, né, vivendo esses encerramentos de ciclo, fechamentos de ciclos, transformações, a espiritualidade tá falando o quê? Tudo aqui para que novos inícios aconteçam. Algumas pessoas podem ter vivido uma grande inércia dentro das parcerias. Pode ser dentro dos relacionamentos, tá? E aqui, ó, existem possibilidades, né? Existem possibilidades, mas de alguma forma vocês não estão querendo enxergar essas possibilidades, ou as possibilidades que têm vindo, vocês não têm curtido muito. Eu vou estar falando isso aqui, tá? Só que aqui, essa inércia aqui vai sair desse movimento, tá? E uma coisa eu vou dizer pra vocês aqui, a espiritualidade pede para que você se comunique, tá? Então, se você tá muito fechado, então aprenda a se comunicar. Aqui tem muita comunicação, aprenda a se comunicar de alguma forma. Seja comunicar o que você sente, aquilo que você quer, aquilo que você não gosta. Talvez para algumas pessoas a transformação é exatamente nisso, em como vocês precisavam aprender a se comunicar. Sejam com as pessoas ao redor, sejam com as pessoas, seja com você mesmo, seja com o espiritual, qualquer coisa que seja, tá? Aqui tem uma questão muito grande aqui com as energias também, tá? Para algumas pessoas. Algumas pessoas podem ter vivido ataques espirituais, eu vou estar falando isso. Para algumas pessoas podem ter vivido situações assim, tá? Vocês puderam estar vivendo, inclusive, situações aqui, ó, após ciclos, ou fecharam ciclos, tá? Por conta de algumas situações. E para algumas pessoas vocês podem ter tido percepção, tipo assim, enxergar o outro também como ele realmente é. E isso daqui não é bacana. A gente enxergar as pessoas como elas realmente são, normalmente nunca é legal. Vamos falar isso, tá? Aqui são pessoas que podiam ter vivido muitas repetições de ciclos, né? Na vida também, a gente pode falar disso aqui.
muito provavelmente, tá? Só que tem de tudo, como eu disse aqui, eu sinto isso como se essa energia tivesse pra mudar, tá? Tem aí alguma coisa pra tá mudando aí na vida de vocês e vocês precisam estar meio que ligados, talvez, nessas oportunidades ou nessas situações que tendem a estar surgindo na vida de vocês, tá? Foi o que eu senti. Fala aqui pra mim qual é a situação que vai estar em evidência aqui para os próximos 3 meses dos nossos consulentes, por favor. Situação que vai estar em evidência aqui para os próximos 3 meses. Rei de espadas. O que eu disse? Para algumas pessoas, se você... Aí a gente vai estar entrando aqui, ver se para algumas pessoas pode ter algum movimento aqui. Quais são os desafios? Gente, sai o casal. Rei e rainha de espadas aqui. Fala a resposta aqui pra mim, por favor. Começou essas cartas a voar. Eu não sei, se uma carta não cair aqui, não é esse canal. Gente, o Rei de Copas. Caraca. Preste bem atenção nesse Paranauê. Eita, que aqui tem um Paranauê. Gente, qual que foi isso daqui? Celebração da vida. Eu acho que tem tudo a ver, hein? Isso daqui é Dona Rosa Vermelha. Eu tenho certeza que essa mulher tá trazendo. Para algumas pessoas, principalmente se você é mulher, presta bem atenção aqui. Você pode estar tendo aí, ó, dividida entre 2 opções, tá? Porque a gente tem o Rei de Espadas e o Rei de Copas. Para algumas pessoas a gente pode ter isso aqui. Ó, em Valete, ó, poderiam ser 3 pessoas aqui, porque deu... Gente, tem um Cavaleiro de Paus. Aqui, gente, vai ter muitas opções. Nossa, vai ter muitas opções. Cavaleiro de Paus, Valete de Ouros, Rei de Copas e Rei de Espadas. Aqui é assim, ó. Se for opções dentro do campo afetivo, a gente pode estar falando de uma pessoa que um pouco mais imatura, uma pessoa mais nova, tá? Para outras pessoas, a gente vai ter um Cavaleiro de Paus, então isso daqui é fogo no parquinho, é só vucu-vucu, tá? Tem uma tendência a não ficar. É algo bom para curtir, para celebrar a vida, mas tem uma tendência a não ficar, tá? Seria mais para um vucu-vucu, eu vou estar falando aqui. Mas a gente pode falar, ó, de novas comunicações, o que que eu disse? Estarem se iniciando, o início de algo. É algo estável? Não. Pode se tornar? Pode. Mas é tudo ainda muito sem base, né? Assim, pode ser esse início. Ainda o Pajem de Ouros, ainda ele tem um pouco mais de essência, uma essência, né, assim, mais estável, né? Que pode vir, mas assim, a gente vai falar de algo que pode vir a tá virando, né? Assim, tá se estruturando. Mais pra frente eu ganhar uma estrutura um pouco maior, tá? A gente pode estar falando disso aqui também. Mas aqui, gente, não tem como não tá falando, tá? Somente se você é mulher aqui. Então, você pode ficar dividida, assim, entre 2 opções, tá? Assim, ó, uma pessoa muito compatível com você, tá? Que é esse Rei de Espadas, porque você tá com uma rainha. E tem o Rei de Copas aqui, tá? E é engraçado, você tá olhando pro Rei de Copas, certo? Mas tá virando as costas pro Rei de Espadas. Pode ser exatamente porque essa pessoa é muito parecida, tá? Ou essa pessoa vem na mesma vibe que você. Da mesma forma que você pode não estar muito, você pode estar magoada, que nem a gente falou ali, tá um pouco fria, assim, pra essa parte emocional, lidando com as coisas de uma forma muito, não é fria, mas uma forma muito racional, mas é fria mesmo, né? Sim, você pode não estar no calor das emoções nesse momento. E essa pessoa pode estar vindo assim, principalmente se você veio se decepcionando, vivendo grandes transformações, tem uma tendência, às vezes, dessa pessoa ter passado pelo mesmo processo, tá? E aí, você pode, no caso, não tá colocando apostando muito nessa situação. E você tá olhando para esse outro lado que talvez te traga uma oferta mais emocional, porque talvez você esteja buscando mais por emoção, né? Mais por sentimentos, entende? Pode ser isso. Você tá olhando mais para esse lado nesse momento, né? Entende? Talvez você não esteja buscando a racionalidade nesse momento, porque você já tá assim também para algumas pessoas.
Qual é a energia aqui? Fala pra mim. Eita, meu Deus! Assim não vai dar. Não vai dar. Eu vou passar o jogo aqui, buscando... que caiu aqui foi os enamorados. Se eu considerar, né? Caiu, né? Vamos deixar essa carta aqui e vamos tirar outra. Os enamorados, então, a gente vai falar de uma situação. E a gente vai falar da escolha. É verdade. Ó, vocês estão vendo? Eu falei, a carta caiu sem querer. Eu acho que não foi tão sem querer assim, porque faz sentido com o que eu falei aqui. Mas traz outra energia aqui pra mim. Por favor. Esse é 8 de espadas. Apesar que essa carta não tinha que estar aqui, mas ela pode falar você um pouco bloqueado, né, nesse momento. Tem muito a ver com medo diante do que você viveu mesmo. Você pode estar vivendo alguns bloqueios. Por que não essa pessoa também? Às vezes, né? Traz aqui a energia pra mim, pra complementar, por favor. Obrigada. O louco. Ah, gente, eu falei, ó. Tem coisa nova pra se iniciar na vida de vocês. Tem um novo recomeço pra vocês aqui. E pra algumas pessoas, eu vou estar falando que é área afetiva, gente, porque não tem como falar, tá? A gente vai estar falando dos namorados aqui, a gente não tá falando de amor. Mas algumas pessoas podem estar vivendo novas paixões, novas conexões, tá? Só que aqui tem uma escolha a ser feita. Vocês podem ficar em dúvida. Como eu disse, entre opções. Vocês sabem que vocês vão precisar fazer uma escolha aqui. Ponto. Pode surgir a dúvida para algumas pessoas? Podem, tá? Pode existir dúvidas aqui. E tem esse louco aqui. Então, é um convite para estar vivendo novas oportunidades, novas situações, novos recomeços, tá? Só que o louco, ele é descompromissado. Ele é descompromissado, entende? Ou você, ou esse alguém pode vir meio descompromissado, ou vir nessa energia do descompromisso. Ou talvez você precise um pouco disso. Porque você pode ser uma pessoa que tem uma tendência de se comprometer, procurar parcerias, mas compromissos, entende? E talvez você não se abra por conta disso. Mas tudo, gente, tem um início. Vocês precisam se abrir, porque eu vejo vocês muito fechados, muito bloqueados. Então, o convite é o quê? Que você venha se abrindo. Apesar disso ser novo, né? Trazer essa energia aqui, ó, uma paixão. Talvez uma paixão. Pode ser, por exemplo, que seja algo passageiro na vida de vocês, para algumas pessoas. Mas se for algo bacana, por que não estar aberto? É um convite para estar recomeçando a viver novas emoções, ou por que novas paixões na sua vida. Celebrar a vida. O convite aqui é a celebração da vida. Talvez vocês precisem estar celebrando um pouco mais aí a vida de vocês. Já que a gente tá falando de amor aqui, deixa eu pegar isso daqui, né? Fala mais aqui pra mim sobre esse rei de espadas aqui, por favor. Olha isso aqui pra mim. A carta dos pássaros. Então, gente, a gente vai falar de comunicação, sim, tá? Pode ser que você possa estar se comunicando com alguém, ou aí, eu disse, ó, tem alguma comunicação para estar se iniciando, tá? Assim, ó, gente, se você é mulher, ou diante aí da sua vida, se é homem. Então, se você é homem, então é você aqui, tá? Você pode estar se iniciando, e para algumas mulheres também, gente, enfim, aí, diante da opção sexual de vocês aí, vocês vão se adaptando, porque não dá pra gente ficar falando aqui, tá? Não vou falar nem homem nem mulher, mas, enfim, eu vou falar você no geral, porque fica mais fácil, tá? Então, assim, ó, com certeza vai estar surgindo algum tipo de comunicação, alguma nova oportunidade. Independente se for homem ou mulher, a gente vai falar de uma pessoa aqui muito ligada ao plano das ideias, muito ligada às conversas, à comunicação. Sim, pode ser uma pessoa que gosta muito de conversar, mas é uma pessoa muito inteligente, tá? É uma pessoa que muito provavelmente gosta de estudar, é uma pessoa que, nem eu disse, é muito ligada à mente, a trocas, eu vou falar assim, mentais, né? Então, a conversa tem que ir por um lado mais de sabedoria, um lado mais ligado a conhecimento, sabe? Uma pessoa mais intelectual, talvez ligada mais a essa questão, tá? Tem uma grande tendência disso, tá? Aqui é um papo cabeça, entende? É um papo mais cabeça, tá? Então, pode estar surgindo uma comunicação, ou você já vem conversando com alguém aí, né? Vamos estar falando, tá certo? E tem uma tendência,
forte aqui, algo tá se, eu vou falar assim, ou vai estar se intensificando, ou vai estar se iniciando, tá? Fala mais aqui pra mim sobre essa rainha de espadas. E a gente tá falando de uma pessoa justa, muito provavelmente, tá? Uma pessoa justa. E assim, ó, uma pessoa, ela pode ser mais fria, talvez ela não apresentar tantas emoções, ou essa emoção que você busca. Mas a gente vai falar de uma pessoa que tem uma tendência muito grande, ou por que não, a ser uma pessoa mais comprometida, uma pessoa mais correta, uma pessoa, tipo, que gosta das coisas certas, sabe? Sim, tem uma tendência de ser uma pessoa assim. Talvez ela goste das coisas corretas, tá? Rainha de espadas. Fala mais sobre ela aqui pra mim. Você tá muito desconfiado, tá? E você pode ter uma tendência muito grande. O que acontece aqui? Você tá desconfiado. Você pode estar muito... Nem eu falei aqui, o bloqueio. Você vem muito desconfiado, tá? Você pode estar desconfiando de tudo e de todos. E muito provavelmente você tem uma tendência a desconfiar um pouco dessa comunicação ou dessa troca que vai começar. Talvez por isso você possa se sentir um pouco em dúvida, tá? Diante dessas situações. Você vai ficar meio com o pé atrás. Ou você é uma pessoa muito pé atrás. É uma pessoa muito desconfiada, tá? Você pode desconfiar de tudo e de todos. Pode ser uma pessoa muito assim. A gente fala do excesso de racionalidade. Talvez de ver problemas em tudo, tá? Eu senti aqui, tá? É meio ser 8 ou 80, saca? Aqui. É como se você sempre tivesse... Ó, vou falar o que eu senti aqui. Você pode estar com uma tendência nesse momento a julgar muito, a tirar conclusões precipitadas. Você tá criando muitos debates, ou você tá debatendo muito nesse momento, sabe? Sim, você pode estar muito reativa. Eu senti isso aqui. Você pode estar desconfiando de tudo, tá? A grande maioria das pessoas aqui, gente, você tá sendo observado. Já tem pessoas observando vocês, tá? Pode ser aqui essa pessoa stalkeando, olhando você na rede social. Talvez tá tentando saber como conversar, como chegar, sabe? Tá te observando, talvez, para iniciar uma conversa, algum tipo de comunicação, tá? Fala aqui pra mim sobre esse rei de copas aqui pra mim, por favor. Ai, caramba. Fala que tá caindo tudo. Ô, dona Rosa Vermelha, mulher. Ô, mulher, a senhora mesmo que tá por aí. Eu acho que Rosa Vermelha é difícil falar de amor, essa mulher, gente. É difícil ela falar de amor. Mulher, fala aqui pra mim sobre esse rei de copas. Não vou reclamar, gente. Não vou reclamar. Não tô reclamando, tá? Fala aqui sobre esse rei de copas. Opa, foi. Carta da casa. Ah, de novo, né? Aqui. Rei de copas mesmo aqui, né? Não tem jeito, saiu ele 2 vezes. Então, a gente vai falar de uma pessoa aqui. Essa outra pessoa, muito provavelmente, pode ser uma pessoa um pouco mais fechada, tá? Aqui, ó, essa pessoa tem uma tendência a se expressar mais, a conversar demais. Esse outro lado aqui tem uma tendência, tá? A ser um pouco mais fechado, tá? Emocionalmente, eu vou estar falando isso, né? É uma pessoa, assim, ó, muito carinhosa, é uma pessoa muito amorosa, né? É uma pessoa que tem uma tendência muito grande a trazer muito esse emocional à tona. Só que ela pode ter uma dificuldade de se expressar, ela pode ser um pouco mais fechada, tá? Tem uma dificuldade para vir se abrindo, tá bom? É uma pessoa que talvez seja difícil acessar um pouco ela emocionalmente. Ela pode ser mais um pouco mais fechada para estar se abrindo, tá? Apesar de trazer toda essa emoção, ela tem uma tendência a entregar, tá? E a ofertar muita emoção, muito sentimento, muito carinho. Só que é uma pessoa mais reservada. Aqui os dois são, na realidade, tá? Mas essa pessoa aqui, ela é um pouco mais fechada para se abrir. Talvez aqui, ó, a comunicar os próprios sentimentos. E aqui, o que eu vou falar a verdade? Vocês dois, na realidade, estão com muita dificuldade de expressar, ou têm uma dificuldade muito grande de expressar aquilo que se sente, tá? Essa pessoa aqui, ela tem uma tendência muito grande a ser muito apegada à família, tá? A família, as bases familiares. E ela preza muito em preservar a família ou aquilo, essas emoções internas. Ela pode ter um mundinho que seja só dela, que seja muito difícil de acessar, tá? E aqui, se não for uma outra pessoa
Isso tem uma tendência a ser você. Vamos dizer aqui, ó, que seja só uma situação, tá? Mas eu acho que aqui vocês vão ter opções. Mas enfim, tá? Independente do que for, aqui os três, tá? Tem uma grande tendência a você, ou essas não esses dois aqui, tá? Esses dois que têm relevância aqui, ó, tá? O que que acontece? Tem uma dificuldade em se abrir. É como se um estivesse observando, assim, eu vou falar o que eu senti, tá? Pode ser que ambos estejam te observando. Mas aqui existe uma dificuldade, eu vou falar de acessar vocês, tá? Que nem eu disse, vocês podem estar muito reativos, vocês podem estar muito 880, tá? Essas pessoas estão observando, elas podem vir, tá tentando se comunicar, tá tentando começar, sabe, uma entrega, demonstrar o que sentem, podem estar te observando. Só que eu vejo que aqui os três têm uma dificuldade de se abrir, os três podem ter uma dificuldade, assim, de se autopreservarem bastante, de valorizarem muito essa questão interna, guardarem muito o que sente, tá? E aqui podem ter esses bloqueios que podem vir atrapalhando, tá? Mas oferta aqui, gente, é o que não vai faltar. Só que aqui você tem que abrir mão do medo e o mão do controle. Aquele diabo era abrir um pouco a mão do controle, tá? Eu vou estar falando aqui isso pra vocês estarem vivendo essas novas oportunidades que podem surgir aí. Ah, Thaís, nossa, vai dar casamento? Gente, a gente não sabe, que nem eu disse aqui, ó. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque tudo no pajem é muito incerto. Mas algo tem pra estar começando. É o pajem de ouros. Ele tem uma tendência a ser um pouco mais centrado. Eu vou estar falando mais ajuizado, talvez, tá? Mas, querendo ou não, ele ainda é um pajem, é uma criança, é um início, né? Ainda não tem base, não tem muita estrutura. E você lembrar que tudo isso começa assim. Só que pode ser que aqui, ó, pegue um fogo cabaré, tá? E se forem outras opções, gente, então aqui, ó, pode ter gente mais nova, pode ter gente só interessada no vucu-vucu, mas independente se vir gente aqui interessada no vucu-vucu, tá? Aqui podem ter duas opções que vão estar te ofertando alguma coisa. Você pode ficar em dúvida entre essas duas opções aqui. Ó, aqui vocês vão ter que buscar uma saída, né? Vocês vão ter que buscar uma saída, vocês vão ter que se encontrar, achar uma solução, buscar uma saída. Vocês podem estar vocês podem se ver perdidos, sem saber como escolher, aonde ir, né? Para algumas pessoas pode ser isso aqui. Fala mais aqui pra mim, por favor. A gente fala aqui de... pode ser, né? Aqui, ó, para algumas pessoas a gente pode falar dessa energia sexual bem forte, tá? Por esses próximos 3 meses, por que não? A gente pode estar falando isso, tá? Algumas pessoas aqui, ó, é um momento, eu vou falar de limpeza, gente, porque aqui tem muitos bloqueios, né? Então, aqui vai precisar estar limpando um pouco desse sentimento. Que eu falei aqui, podia ter uma trava com relação a como você está se comunicando emocionalmente, algo com relação aos seus sentimentos, tá? Talvez tenha que limpar um pouco desse emocional, tá? Para algumas pessoas a gente pode estar falando de estar limpando essa energia. Por quê? Porque isso pode estar bloqueando, ou pode ter alguns bloqueios aqui, né? Para que as coisas possam estar acontecendo. Ou para algumas pessoas, por isso que aquela inércia, tem coisas para acontecer, tem opções para chegar, mas por algum motivo aqui as coisas podem estar paradas. Para algumas pessoas... Ah, olha. Nossa, tem como tá falando isso aqui, hein? Mulher de Deus. O que eu disse ali, ó? Ataque espiritual, eu falei no começo, né? Algumas pessoas podem ter passado... Não tem como tá falando isso aqui, tá? Algumas pessoas podem ter passado por processos de magia, né? Assim, que podem ter trazido bloqueios? Pode, tá? Para algumas pessoas. E aí, o que acontece? É como se isso precisasse ser limpo, né? Precisasse transmutar essa energia aí para algumas pessoas, tá? Para outras, gente, aqui, ó, se vocês têm feito coisas para se limparem, têm feito magias, têm se cuidado aí espiritualmente, talvez a coisa comece a estar fazendo efeito aí para algumas pessoas, tá? Fala mais aqui para mim. Mas eu sinto que precisa limpar, como se... falei isso no começo e eu vou continuar aqui. Eu falo o que eu vejo, mas algumas pessoas precisam se limpar um pouco emocionalmente.
podem ter alguns pequenos obstáculos, tá? Aqui, que podem estar atrapalhando o campo emocional e afetivo de vocês, tá? Pode ter, tá? Uma energia aí que pode estar atrapalhando. Eu tenho que tampar, não pode mostrar. Principalmente se você é mulher, tá? E aqui, é quando eu falei, muito emocional, né? Pra maioria das mulheres tem muito a ver com essa questão emocional mesmo. Tá? Mexeu bastante com o emocional de vocês. Pode ter trazido muita confusão. Pode ter deixado vocês em dúvida, meio perdidas aí. Talvez se fechando. Que trouxe esses bloqueios. Ó, presta atenção. Eu aqui, eu sempre vou falar, gente, porque não é porque eu jogo carta que eu faço trabalho espiritual pra ninguém, não, tá? Porque eu não tenho ortoga pra fazer isso. E eu sou séria com relação ao meu trabalho, tá? Então, assim, procure alguém que possa tá ajudando vocês nessa situação. O Babalorixá, o Maialorixá, né? Seja uma mãe de santo de Umbanda, seja no kardecismo, seja na igreja, seja no lugar onde vocês quiserem. Talvez algumas energias precisem ser limpas aqui, tá? Principalmente se você é mulher. Se você é homem, muito provavelmente essa energia vem de uma mulher. Tá certo? Então, tente buscar aí pra vocês estarem entendendo. Pra que possa estar limpando e tá movimentando. Porque tem alguma coisa aqui pra fazer. Tá certo? Então, a gente já viu aqui, né? Como eles precisam estar agindo aqui diante dessa situação que vai se abrir pra eles? Falam aqui pra mim. Como eles devem estar agindo aqui para essa situação que vai se abrir aqui para eles. Não é o que eles precisam fazer, como eles precisam agir aqui diante dessa situação. Ó, para a grande maioria de vocês aqui, a gente fala que algumas pessoas precisam fechar alguns ciclos, tá? Isso que tava falando, alguns ciclos precisam ser encerrados aqui, tá? Pra maioria das pessoas. E aqui, gente, se você sabe, se tá com a energia aí que não tá legal, se tá sentindo que a sua energia não tá bacana, tá? Então, tava precisando transformar essas situações aí, tá? Mas aqui eu vejo pessoas como se vocês precisassem encerrar ciclos, na grande maioria das pessoas aqui. Fechar, transmutar energia, né? Alguma coisa assim. Alguma coisa precisa morrer, ser deixada pra trás. Fala mais aqui pra mim, por favor. Saiu de novo. Essa carta, gente, é assim, ó. Aqui a gente vai falar muito de energia mesmo, tá? Aí de magia, gente, ó, precisa, é como, ó, presta atenção. Deixa eu ver com a carta de novo. Não tem como eu tá falando, tá? Tem alguma energia que não tá bacana. Para algumas pessoas a gente pode estar falando de trabalhos espirituais, tá? Tem alguma energia aí que não tá legal, precisa estar encerrando ou transmutando essa energia. Aqui o jogo fala muito de magia mesmo, né? Assim, de trabalhos espirituais. E aqui é o seguinte, ó. É como se você precisasse encerrar esses ciclos, tá? Principalmente o que tá trazendo os bloqueios aqui, ou se tiver alguma coisa. Então, aqui você precisaria estar procurando alguém pra estar limpando, tirando essa energia, transmutando essa energia que não tá legal. Pra encerrar, né? Tá procurando alguém que pudesse ajudar vocês a encerrar esse ciclo, tá? Com relação a essa magia, esse trabalho, a essa energia que não tá legal aqui. Deve estar confundindo muito vocês emocionalmente e trazendo esses bloqueios, ou bloqueando a vida afetiva de vocês. Porque já tem coisa aqui, ó, que era pra ter acontecido. Ou tem coisas pra se abrir. Eu sinto que é como se a espiritualidade, ela tá trabalhando. É como se essa energia estivesse te cercando. Mas existe alguma outra energia que pode estar bloqueando os caminhos aí de estarem chegando. Fala mais aqui pra mim, por favor. Para algumas pessoas, presta atenção. Algumas pessoas é assim, a gente pode falar de energias do passado, tá? Que vocês precisam realmente estar limpando. Tem coisas que precisam ficar no seu lugar, tá? Algumas situações, somente se você viveu situações
que te trouxe traumas, tá? Então, cada coisa deve ficar no seu lugar, as bagagens devem ficar para trás. Só que aqui, é engraçado, para algumas pessoas, eu senti o quê aqui, tá, gente? Vocês precisam seguir mais a intuição de vocês. Porque é como se os mentores espirituais, os guias, estivessem tentando te avisar sobre essa situação que tá acontecendo, tá? Aqui, para algumas pessoas, esses bloqueios, ou esses trabalhos, esses encerramentos de ciclos que precisam ser feitos, envolvem muito ou a ancestralidade de vocês, tá? Ou algum protetor, algum guardião espiritual que possa tá aí. Porque aí você pode falar, Thaís, é assim, ó, alguém ligado à espiritualidade, eu vou falar um amigo, tá? Por que não? Ou um inimigo espiritual também pode ser, né? Também pode ser inimigo. Mas assim, alguém que pode ser ligado, uma energia ancestral, tá? Eu vou falar assim, uma energia ancestral, tá? Que pode estar rondando de alguma forma, né? E assim, ó, isso, pra grande maioria das pessoas, afeta muito vocês na parte noturna, tá? Se a energia não tá legal, vocês podem se sentirem mais, talvez, bagunçados emocionalmente ou mentalmente, mais à noite. Tá certo? E aqui é o que eu diria pra vocês. Pode ser alguma coisa ligado, eu vou falar o que eu senti, tá? Podem ser permissões espirituais ou ancestrais que precisem acontecer para algumas pessoas também. Porque às vezes, essa magia, para algumas pessoas aqui eu senti que pode ter tido, tá? Alguns trabalhos, vocês podem ter sofrido algum tipo de ataque espiritual, ou vocês possam estar passando por esse período de ataques, tá? Espirituais de alguma forma, que vocês precisam estar entendendo isso aqui. Não tem como eu estar dizendo pra vocês isso, gente, porque cada pessoa é única, tá? Mas a energia você pode estar sentindo, por exemplo, uma energia de muita confusão mental, tá? Muita, assim, oscilações de humor, oscilações emocionais. Então, se você tá sentindo muito isso, mesmo que não seja, você não esteja, por exemplo, assim, ter sofrido uma macumba, mas tem alguma energia que pode estar atrapalhando. Então, esse momento é o momento de estar limpando, para que você possa estar se abrindo para essas novas oportunidades, tá? Aqui, eu vou falar para vocês que um mentor pode estar ajudando vocês a encerrar esse ciclo, algum guardião, algum mentor que pode estar tentando, tá? E eu diria muito para vocês que isso, ó, aqui tem alguma coisa ligada à ancestralidade, por isso que eu falei que podem ser para a maioria das pessoas permissões da ancestralidade, como se alguma coisa tivesse que ser limpo, algum elo com relação a isso, tá? Aqui, para que essas oportunidades possam estar chegando, tá? Essas permissões pudessem estar acontecendo aqui, tá? Então, Thaís, como é que eu vou fazer? Gente, busque alguém. Busque assim, ó, no mínimo, tá fazendo um jogo pessoal para vocês, tá? Se foi uma cartomante legal, que vocês confiem, uma pessoa séria, a gente consegue ver algumas situações. Por mais que assim, mas cuidado com quem vocês vão fazer trabalhos, essas coisas, tá? Busquem uma pessoa que tenha ortoga, uma pessoa que estudou para isso, essa pessoa ela é preparada para isso, que ela pode estar te orientando da forma correta, tá certo? Aqui, para vocês, tá? Pra grande maioria das pessoas aqui. Só confirma aqui pra mim o que pode estar bloqueando dessas situações acontecerem. Tem ciclos que precisam fechar, gente. Não tem como aqui. Ó, de novo, a mesma carta. Né? Embaralhei. Tá? Tem alguma coisa a ver com isso, tá? Então, assim, busquem tá procurando entender, saber o que vocês precisam fazer para que esses novos ciclos possam acontecer aqui, tá certo? A grande maioria das pessoas. Fala aqui pra mim uma previsão aqui com relação à espiritualidade deles, tá? Por favor. Ó, surpresas. Claro, esse eu vou, claro, separações ou rompimentos. Sim. Vai repetir isso aqui, né?
pessoa intermediária. Fala mais aqui pra mim, por favor. Fala mais aqui pra mim. Confira. Eita. Tá ventando aqui, só falta querer acabar a luz. Espiritualidade menor. Tá certo. O que eu falei? Tinha alguma magia e feitiço, viagens, mudanças de vida, pra você, consulente. É isso mesmo. Presta atenção, tá? Tem surpresas aqui, tá? Tem oportunidades novas pra tá chegando aí nos seus caminhos. Já falei isso aqui, tá? Só que assim, alguns rompimentos e alguns encerramentos de ciclos vão precisar acontecer, tá? Tá certo? Pra que, assim, ó, essas oportunidades possam chegar, tá certo? Aqui, eu vou estar falando isso. Muito provavelmente, gente, aqui, ó, se vocês têm guardiões, já trabalham com Exu, se vocês, né, com mentores aí que possam estar te ajudando, tá? Eles podem vir auxiliando você de alguma forma a você tá rompendo esses laços, tá certo? Aqui, tá? Principalmente quando a gente fala deles mesmo, a espiritualidade menor aqui, que pode estar ajudando. Alguma magia, algum trabalho, alguma situação, alguma limpeza energética, alguma coisa precisa estar acontecendo, tá? Para que essas mudanças possam acontecer. Aqui, gente, não tem como eu estar falando diferente, tá certo? Aqui tem coisas para acontecer, mudanças para acontecer na sua vida. E para muitas pessoas a gente fala de novas uniões, tá? Novas parcerias que possam estar chegando, tá? E assim, ó, pode estar envolvendo, trazendo muita prosperidade. A gente pode falar de uniões ou parcerias, pode ser dentro da vida profissional para algumas pessoas, também pode, tá? Também pode, um exemplo. E isso tem de tudo para essa parceria trazer bastante prosperidade aí no caminho de vocês, tá? Só que aqui alguma situação precisa ser feita, tá? Pra tá limpando essa situação aí. Então, corram atrás pra tá entendendo, tá certo? O que pode estar se movimentando aqui. Vamos ver aqui qual é a mensagem pra vocês. Celebração da vida. E aí eu vou tirar aqui, tá? Pra vocês um conselho também. Celebração da vida. A vida é uma festa para quem sabe celebrar. Compartilhe momentos, saboreie cada conquista. E não se esqueça de agradecer. Quanto mais você se abre para o prazer, mais ele fluirá para você. Traz aqui pra mim qual vai ser aqui uma planta, né? Pra eles aí dentro dos próximos 3 meses aí, que eles podem estar trabalhando. Traz aqui pra mim uma planta, uma energia. Aqui. Ah, esse daqui não dá pra tirar, né? Vamos ver o que caiu aqui. Arnica. Com ousadia e renovação, a arnica poderosa e curativa é alívio para a alma cansada. Sua força traz conforto e recomeço ao espírito. Encontre coragem em suas flores resilientes e deixe que a energia se espalhe. Deixe a arnica ser seu guia para superar os desafios e encontrar a força interior em cada jornada, tá? Aqui, ó, vocês podem pegar incenso, aquelas loções que tenham arnica, né? Aqueles cremezinhos que a gente passa, né? Pode estar sendo para algumas pessoas também. Nossa, minha vela acabou? Acabou. Por isso que eu tô vendo que tá escuro aqui. Ah, eu não vou acender vela agora não, porque vai demorar uma vida. Nosso espaço interior é limitado. Sendo assim, é necessário jogar fora nossos problemas e rancores, tá? Para podermos receber coisas boas. Faça isso, preencha seu interior com amor e atrairá mais amor ainda. Demonstre mais seus sentimentos. No íntimo, sabemos o quão grandiosa pessoa você é. Tire essa casca que usa como proteção e não seja egoísta. Deixe os outros desfrutarem mais da sua agradável companhia. Ah, gente, não tenho o que falar aqui, tá? É isso. Ah, Thaís, nossa, mas será que tem macumba pra mim? Gente, não sei. Procure alguém. Às vezes não é macumba. Às vezes precisam de permissões. Às vezes precisa estar limpando alguma situação. Isso é normal, tá? Para que as coisas possam estar chegando,
tá? Se você é de religião de matriz africana, principalmente, aí Umbanda deve ter algum trabalho específico. Eu não sou da Umbanda, então eu não conheço, tá? Mas com certeza tem, e tem as entidades que ajudam a trabalhar, a limpar bastante, né? Essa situação. Se você, por exemplo, é de um candomblé, você pode estar procurando seu sacerdote, pedindo pra você tá se consultando, né? Tá consultando aí, e ver se você pode fazer um ebó, tá? Pra estar transmutando essas energias, tá sabendo aí quais são as mensagens, quais são as orientações, né? Que os orixás, enfim, pode estar passando ali pra você, tentando entender. Claro que aqui, gente, é uma consulta geral, tá? É uma tiragem geral. Tirem aquilo que pode estar aí, como é que fala? Tá ressoando com o momento de vocês, tá? Então, por exemplo, tá, isso daqui não tem nada a ver, eu não tô me sentindo assim, então essa opção não foi sua, tá certo? Então, escuta a segunda opção, que às vezes pode ter alguma coisa aí pra você, tá? Pra quem se conectou com a segunda opção, linhagem do poder. Vamos tá entendendo aqui, né, o que eles querem falar aqui pra gente, tá certo? Linhagem de poder. Ai, gente, eu comprei esse oráculo novo aqui, ó, dos gatos, gente. Eu tô doida pra usar. Eu ainda não usei. Vamos tentar usar ela aqui, ó, essa segunda opção. E essas cartas é grande. Essas daqui não tem como eu tá tirando assim pra cair, não. Eu não tenho mão pra fazer isso, porque elas são bem grandes. Ah, mas ele é lindo, gente. Vale a pena tá comprando. Ele é muito lindo. Eu tava doida. Olha só a caixinha, que coisa mais linda. E a caixinha é grande, bonita. Ó, eu peguei ele na promoção, tá? Mas valeu a pena. Muito bonito. Mas aqui não dá pra fazer aquele esquema que eu faço que a carta pula, não. Porque ele é muito grande. Deixa eu estar aqui cortando, vamos ver. Pra segunda opção aqui, né? Como é que eles chegam aqui nessa mesa? Tá? No dia de hoje. Pra gente tá entendendo aqui. Rainha de espadas. Saiu rainha de espadas lá, saiu rainha de espadas aqui. Então, muito provavelmente são pessoas aqui. Vou falar assim, ó, vocês estão muito focadas numa direção, tá? Vocês estão muito focados, vocês chegam muito focados em viver alguma situação aqui. Pode ser nos objetivos de vocês, tá? Vocês estão muito focados nos objetivos mesmo aqui, tá? Talvez agregar conhecimento, sabedoria, né? Estão muito focados em viver a própria vida. Algumas pessoas pode ser isso aqui. Quais são os desafios aqui? 2 de paus. Vocês podem estar divididos, né? Aqui num caminho. Talvez estejam com dificuldade de tomar decisões, ações, tá? Muito divididos no caminho de vocês. Nos caminhos. Por isso que aqui vocês estão focados em alguma situação. Mas de alguma forma aqui vocês podem estar com dificuldade de tomar decisões, né? Em seguirem caminhos na vida de vocês. Apesar de estarem focados, vocês podem estar em dúvida diante das oportunidades, aos caminhos, a própria vida aqui, né? Fala a resposta aqui pra mim. O imperador. Falei que vocês estão focados muito aqui, ó, nas realizações pessoais, tá? Nas conquistas de vocês, tá? Mas aqui a grande maioria de vocês, sabe como é que vocês podem estar? Vocês podem estar um pouco, ó, presta atenção, vou falar aqui o que eu senti já, pode ser que não seja, mas vocês podem estar um pouco egoístas nesse momento. Talvez vocês possam só estar pensando em vocês, nos seus próprios caminhos na sua vida. Mas não que isso seja errado, mas talvez o egoísmo seja com você mesmo, tá? Para algumas pessoas aqui, porque vocês estão muito focados naquelas coisas que... Ó, eu vou falar muito aqui nas conquistas. São pessoas que estão com foco, com hiperfoco nas conquistas, nas realizações pessoais. Aqui a grande maioria das pessoas, tá? Eu vou estar falando isso aqui. Só que aqui é como se vocês estivessem em dúvida diante de alguma situação, né? Fala mais aqui pra mim. Somente aqui vocês estão muito focados nas conquistas, nas realizações pessoais. 2 de ouros.
aqui, ó, a gente vai falar muito dessa energia de, assim, o que eu posso dizer, tá? Tem muito a ver com as conquistas de vocês aqui. A grande maioria das pessoas, tá? Só que aqui a indecisão diante aos caminhos. Vocês podem estar... Sabe assim, ó, quando você... Por isso que eu falei o egoísmo. Mas é tá meio egoísta com você. Em que sentido? É assim, ó, deixa eu ver se eu consigo explicar. Pode ser um hiperfoco, por exemplo. Eu vou falar o que eu senti, tá? Com relação ao quê? A parte profissional, a parte material, para algumas pessoas, tá? Só que eu vejo que algumas pessoas... Vou falar o que eu senti, mas eu não vi isso aqui ainda. Vocês podem estar um pouco sobrecarregados. Ou isso, de alguma forma, pode estar sobrecarregando vocês. Traz aqui a energia pra mim, por favor. Vocês podem estar tentando equilibrar muitas situações na vida de vocês, né? Sabe, assim, ó, quando a gente tá... Por isso que eu falei sobrecarregado, com excessos de decisões, excessos de situações. Por isso que vocês podem estar um pouco divididos. Traz a energia aqui pra mim. A sacerdotisa. Então, aqui, ó... Algumas pessoas, vocês podem, ó, presta atenção, eu senti aqui que vocês podem não estar ouvindo ninguém nesse momento. Vocês estão muito focados em você, muito voltados pra você, né, pra dentro, não que isso seja errado, tá bom? Não é errado. Vejo vocês muito intuitivos, por isso que eu falei aqui, ó, muito focados, buscando sabedoria, por que não buscando a sabedoria anterior? Né, tá se conectando bastante com vocês, com essa voz interior. Vocês estão super focados, né? Só que, como eu disse, por algum momento isso pode estar trazendo dúvidas no caminho de vocês. Pode ser um excesso? Pode ser. Vocês tudo que é excesso pode atrapalhar, tá? Para algumas pessoas. Pode ser um excesso? Pode. Ou pode ser diante dessas intuições aí que vocês têm, tá? Esses movimentos da vida de vocês... Vocês podem estar em dúvida com relação às oportunidades, aos caminhos que possam estar surgindo. Principalmente se isso envolve, tá? Eu vou falar assim, os objetivos pessoais de vocês, aquilo que pode envolver a vida material, as conquistas na vida de vocês, conquistas materiais, afetivas, qualquer coisa que seja, tá? Algumas pessoas aqui, vocês estão muito intuitivos nesse momento. E por isso esse hiperfoco, vocês estão confiando muito na sua voz interior. Isso não é errado. Para algumas... Agora eu senti o que vocês estão querendo falar aqui. É assim, ó. Vocês estão seguindo essa voz interior. A intuição de vocês em rumo aos objetivos de vocês, tá? Só que o que tá atrapalhando vocês é exatamente isso. Ficar em dúvida diante as respostas aos caminhos que vocês estão tendo essas percepções. Tipo assim, a espiritualidade te fala um sim e você duvida desse sim. Então você pode vir duvidando dessas percepções no seu caminho. Tá? Só que assim, isso pode atrapalhar, inclusive, nas conquistas de vocês, tá? Para a grande maioria das pessoas aqui é isso. Agora eu entendi. Eu vejo vocês sobrecarregados, eu senti isso aqui, a gente vai ver se vai ter isso aqui, tá? Para algumas pessoas pode ser. Mas aqui, ó, você pode estar tentando equilibrar muitas situações na vida de vocês. Tá? E isso pode estar atrapalhando os caminhos de vocês nesse momento. Fala mais aqui pra mim sobre esse 2 de paus. Por favor. Nove de espadas. Aqui a gente fala muito do tormento da mente. Vocês podem estarem se atormentando. Mas, para algumas pessoas, vocês podem estar tendo problemas para dormir. Algumas pessoas, dificuldades, insônia. Pode ser... como é que fala? Ansiedade. Ansiedade, eu senti aqui. Fala mais aqui pra mim. Sobre esse imperador, por favor. Valete de ouros. Ah, sim. Agora eu entendi aqui. É que assim, ó, vocês estão muito focados nos objetivos pessoais, tá? Sim, vocês podem estar tentando equilibrar muitas coisas nesse momento. Isso pode estar trazendo, sabe assim, uma ansiedade para vocês, algumas tormentas para a cabeça de vocês, ou
Sabe quando a gente acaba colocando situações na cabeça que não são reais? Os tormentos da mente, tá? Porque, assim, é diante essas oportunidades, as oportunidades, aos inícios, mas tudo aquilo que remete ou reflete muito na sua vida material. Vocês estão muito focados na parte material, aqui, tá certo? E talvez, aqui, ó, essa parada, você sabe que você precisa tomar decisões, ou vocês podem ficar divididos no caminho de vocês, tá? E isso pode trazer ansiedade, né? Pode estar trazendo ansiedade para algumas pessoas, de alguma forma, tá? É como se vocês estivessem ansiosos para que as coisas mudassem, novas oportunidades chegassem, novos caminhos pudessem acontecer na vida de vocês. Só que aqui, gente, tem coisas boas para chegar. Porque assim, ó, esse foco, que nem eu falei, vocês vêm muito conectados com a sua voz interior, com o que a intuição está trazendo. O que eu senti muito aqui, que a espiritualidade fala para você não se perder nos seus caminhos. Continue focado nisso que você, nesses objetivos que você tem. Nesse momento você pode estar, que nem eu falei, eu senti isso aqui, desse sobrepeso, né? Aqui você pode estar sentindo como se você tivesse, como é que fala? Fazendo malabares, tendo que lidar com diversas situações ao mesmo tempo. Isso pode trazer um pouco de ansiedade, pode trazer um pouco de cansaço, né? Para algumas pessoas pode deixar vocês meio perdidos aí na cabeça de vocês, tá? Mas aqui tem de tudo para as coisas vocês estarem chegando nesse objetivo que vocês estão buscando, tá certo? Porque aqui, gente, ó, eu tenho 10 de ouros aqui pra vocês, tá? Então, a gente vai falar sobre isso aqui, sobre essa estabilidade que vocês buscam. Se vocês estão buscando, por isso tem de tudo pra acontecer. E aqui o melhor que vocês tendem a fazer é continuar seguindo esse caminho que vocês estão fazendo aqui. Siga a intuição de vocês, tá? Eu senti muito isso aqui. Agora, fala pra mim, aqui foi como vocês chegaram, né? Fala pra mim aqui o que pode, tá? Qual é a situação que vai estar em evidência aqui pra eles nos próximos 3 meses, por favor. Qual é a situação que vai estar em evidência pra eles aqui pelos próximos 3 meses? Olhou. Vem, veludo, vem. Quem caminha ao seu lado nunca vai temer ninguém. Vem, veludo, vem. Quem caminha ao seu lado nunca vai temer ninguém. Lá na Calunga o sino bate e anuncia o final de mais um dia, o galo canta, já é hora. Bate o tambor no terreiro, o grande feiticeiro vai chegar agora. O mudo falou, o surdo escutou. Quando a gargalhada do veludo ecoou. Salve suas forças, meu veludo. Salve suas forças, seu veludo. Salve suas forças. Traz aqui pra mim qual é a situação que vai estar em evidência na vida dos consulentes que se conectaram com a segunda opção. Cavaleiro de Copas. Fala mais aqui pra mim. Quais são os desafios diante dessa situação aqui? Tem mensagens aí pra chegar pra vocês, tá? Comunicação. São mensagens boas, tá, gente? Tem de tudo pra trazer boas notícias, né? Mensagens. Tem boas notícias pra estar chegando aí no caminho de vocês. Quais são os desafios aqui? Por incrível que possa parecer, vocês podem ter uma tendência a não captar ou não terem clareza na hora de tomar as decisões. Podem ficar divididos. Talvez o excesso de intuição ou de ouvir demais a voz interior. Vocês podem colocar caraminholas na cabeça. Olha, presta atenção, que veio aqui, nem tudo é intuição. Nem tudo é intuição. Aqui pode faltar clareza diante dessas novas oportunidades que podem estar surgindo.
Ou tem coisas aqui que vocês podem não estar tendo clareza. Como é que a gente vai entender aqui? Traz a resposta aqui pra mim diante dessa situação. 6 de espadas. Tem boas notícias para chegar. Só que presta atenção, algumas pessoas vão precisar seguir em frente. Talvez tenha a questão de tomar decisão. Por isso vocês podem ficar divididos aí diante da situação. Tô entendendo. Para algumas pessoas pode ter esse excesso de intuição aqui. Também pode. Fala mais aqui pra mim, por favor. Fala mais aqui. O mundo. Tem ciclos que vão se encerrar, gente. Tem fechamentos de ciclos aqui. Por isso que vocês vão ter que fechar. Abandonar algumas situações. Né? Seguir em frente. E aqui vocês podem... Por isso que vocês vão ficar divididos aqui. Mas tomem... Vocês podem... Ou vocês vão ter medo de estar se iludindo diante dessas novas oportunidades. Tá? Ou vocês podem ficar muito em dúvida. Em tomar as decisões, tá? Mas tem de tudo aqui, ó. Talvez... cheguem novas oportunidades, tem boas notícias para chegar. Só que essas notícias, elas vão pedir que alguns encerramentos tenham que acontecer. Alguma coisa você vai ter que deixar para trás para estar seguindo. E você pode ficar confuso emocionalmente. Ficar um pouco colocando caraminholas na cabeça. Fala mais aqui para mim sobre essa carta da lua. Tem muito a ver aqui com as emoções mesmo, né? Podem surgir alguns conflitos emocionais. Ou você pode ficar apegado à situação emocionalmente. Isso pode gerar dúvida. Pode ter um apego emocional aqui. A gente pode falar de ilusão. Fala mais aqui pra mim. Qual é o desafio diante dessa situação? Qual é o desafio aqui? 3 de espadas. O desafio de vocês aqui é vocês estarem se enganando. Vocês serem enganados ou vocês estarem se enganando. Tomarem uma decisão enganosa, talvez para algumas pessoas. Fala aqui mais pra mim sobre essa carta da lua, por favor. Um 6 de ouros. Aqui tem muito como se fosse o dar e receber. Você pode ficar em dúvida diante dessa oferta. Aqui é um equilíbrio. Como é que a gente vai pegar outro baralho aqui pra mim tá entendendo? Eu senti que é a dúvida diante da oferta, né? Ao que está sendo ofertado. Você tem medo de abandonar uma situação e você está se enganando. Principalmente quando a gente fala dentro da parte material, né, gente? Faz todo sentido. Você pode ficar... É assim, ó. Putz, agora eu entendi. Você sabe que você vai ter que abrir mão de algo. Você vai ter que sacrificar algo diante dessa boa notícia que vai chegar. Algum sacrifício vai chegar. Você vai ter que fazer. Porque assim, às vezes, para que novas oportunidades chegam, para que a gente alcance os nossos objetivos, a gente vai ter que abrir a mão de algo. E aqui algum sacrifício vai precisar ser realizado. Você vai ter que abrir mão de algo. Muito provavelmente aqui. Traz aqui pra mim a energia, por favor. Dessa situação. Traz pra mim aqui a energia. Os enamorados. Aqui a gente vai falar da dúvida também. Você vai precisar tomar decisões. Você vai ficar muito perdido nos seus caminhos na hora de tomar essa decisão. Rainha de ouros. Apesar dela não ter que estar aqui, ela tá aqui. E aí, gente, o que eu vou falar pra vocês? Essa oportunidade tem de tudo. E a gente viu ali, ó, pra trazer um bom retorno pra vocês. Principalmente do que a gente fala da questão material aqui, tá? São novas oportunidades, muito provavelmente, dentro da área material de vocês. E aqui vocês estão focados, buscando esse objetivo. E tem de tudo para isso estar acontecendo. Alguma nova oportunidade, alguma nova, assim, uma boa notícia que pode estar chegando.
mas que vocês vão ficar em dúvida. De alguma forma vocês vão estar entendendo aqui. Vocês têm medo de estar se iludindo, de estar se enganando diante a essa oferta. E principalmente daquilo que vocês vão ter que abrir mão para estar seguindo. Eu senti muito com relação a isso aqui. Fala mais aqui pra mim sobre o que a gente tá falando. O jogo pede muito para que você tenha paciência nesse momento. O que a gente tá falando? Fala mais sobre essa lua aqui, né? Os dados. Aqui, gente, a gente vai estar falando de... Nossa, é como se você fosse ter que jogar mesmo. Aqui. Nossa, é como se você... Ó, presta atenção. Apesar da dúvida, você vai ter que apostar numa situação. É como se você... você pode... Ah, agora eu senti. Você tá com medo de apostar nessa situação. Tá? E tá se enganando, né? Aqui. Entende? É isso mesmo. Adiante a oferta, adiante a troca. Fala aqui pra mim sobre esse Rei de Copas aqui. Talvez você não confie em você. Você tá... É por isso a dúvida aqui. Você tem medo de se iludir nessa nova aposta. Né? De estar apostando nessa nova oferta aqui. Porque você vai ter que abandonar algumas situações, né? Algumas situações aqui você vai ter que abandonar. Fala mais sobre esse Rei de Copas. Ó, essa oferta vai ser muito boa, gente. É algo muito bom, tá? Assim, a gente fala aqui de sucesso, de vitória. É a oportunidade, talvez, que você esteja esperando, tá? Muito provavelmente aqui. É a oportunidade que você deseja, que você vem buscando, que você vem se dedicando, tá? Por isso aqui, essa dúvida que vai chegar. Você vai fazer alguma mudança, alguma travessia. Aqui. Novos caminhos vão se abrir. E por isso aqui, você tem medo de estar se enganando. Tem muito isso aqui de estar apostando nessa situação, né? Diante a essa oferta. E principalmente dos sacrifícios que você vai ter que fazer para tá chegando aqui nesse objetivo. Ou principalmente, não é chegando nesse objetivo, mas o que você vai ter que abrir mão para estar alcançando ele. Vamos entender mais aqui, tá? Deixa eu tirar essa carta daqui, porque ela não é aqui. Essa daqui. Fala pra mim aqui, por favor, como eles devem agir aqui diante dessa situação. Tô morrendo de fome. Fala pra mim como eles devem agir aqui diante dessa situação, por favor. Algumas pessoas têm oportunidades no material, para outras pessoas dentro da parte afetiva. Tinha que ser. Fala pra mim como eles devem agir aqui. Por favor. O Sol. Gente, vocês devem apostar. Primeiro, vocês devem confiar nessa oportunidade. Vocês devem confiar em vocês, tá? Confiar no seu potencial, porque aqui você vai ter potencial. Você, presta atenção, algumas pessoas podem, por isso que tinha o Rei de Copas, vocês podem ficar confusos emocionalmente, mas tem muito essa questão assim, ó, de talvez você não confiar no seu próprio taco, sabe, assim, será que eu tenho capacidade para lidar com isso emocionalmente? Você pode ficar meio bagunçado emocionalmente, só que aqui, ó, presta atenção, aqui é confiar no seu potencial. Confiar nessa oportunidade que vai estar se abrindo. Porque aqui é sucesso, aqui é vitória. É você tá vencendo, né? E você tá conquistando aquilo que você veio buscando. Essa conquista tá no seu caminho. E aqui você precisa confiar, tá? Aqui você precisa confiar. Fala mais aqui pra mim, por favor.
Não tem como. Ai, sensacional, gente. Olha aqui a Imperatriz. Gente, pelo amor de Deus. Aqui você tem que confiar literalmente no seu taco, no seu poder de atração. Você atraiu isso aqui pra você, né? E a Imperatriz, gente, ela é a rainha, ela é a imperatriz da própria vida, né? Aqui a gente fala de fertilidade, a gente fala de criatividade, tá? Então são novas oportunidades sendo geradas. E isso aqui tem de tudo pra prosperar, pra trazer bons frutos pra você. Você entendeu? Aqui é você conquistar tudo aquilo que você veio buscando. Só que aqui você precisa confiar no seu poder, né? Confiar, assim, ó, no poder que você tem, na sua capacidade de estar gerindo essa situação, tá? É como se a espiritualidade fosse colocar isso no seu caminho. E você precisa confiar, tá? Nessa nova oportunidade que vai chegar aqui, tá? Pra vocês. Fala mais aqui pra mim. Ó, nossa, gente, olha, não tem como. Olha aqui. Aqui você vai estar conquistando seu legado, gente, sensacional. Essa oportunidade é muito boa. Eu diria pra você, só vai, tá? Thaís, como é que eu vou saber? Gente, se você vem se dedicando diante de um foco, tá? Quando a gente persiste, né, nos nossos sonhos, nos nossos caminhos, a gente vem se dedicando, a tendência de tudo é que aquilo venha acontecendo, mais cedo ou mais tarde. Por mais que isso possa demorar, tá certo? Então aqui, se você vem, pode ser essa oportunidade que você tanto venha buscar. Tem uma tendência muito grande dela acontecer aqui no caminho de vocês. Só que vocês podem ficar com medo de estar apostando todas as fichas nessa situação. Só que aqui tem de tudo pra dar um legado, gente. Olha, Sol, Imperatriz e 10 de ouros. Não tem como eu falar que isso daqui vai ser errado. Você precisa acreditar, né? Você precisa acreditar na sua capacidade. Aqui, sabe quando a gente se dedica? Muito provavelmente o que você vai deixar, ou o que você vai vir conquistando diante dessa sua trajetória de dedicação, isso não vai servir só pra você. Isso daqui vai servir pra sua família, você vai deixar um legado. Isso muito provavelmente vai trazer, assim, ó, uma estabilidade bacana, não apenas pra você, mas pra sua família. São pessoas aqui que têm de tudo pra serem marcadas por um legado diante na história de vocês. Então, como assim, Thaís, um legado? Olha, eu me dedico diante ao meu pequeno negócio, eu tenho um pequeno empreendimento. E isso começa a virar, isso começa, né, fazer sucesso. Então, é um legado que eu deixo para os meus filhos, para minha família, para minha estrutura, minha base familiar, entende? Que a gente fala de grande estabilidade no caminho de vocês, tá? Aqui, ó, é a abundância. Gente, tem de tudo para essa situação ser muito abundante no caminho de vocês. Trazer muita prosperidade, muita riqueza, tá? Aí no caminho de vocês. Gente, quando eu falo riqueza, calma, que não é que vocês vão ficar ricos. Mas você vai ter a estrutura para prosperar. Se você busca conquistas na sua vida, sei lá, conquistar seu carro, sua casinha, tem de tudo para que essa oportunidade te traga esse legado, te traga essa estabilidade, traga essas conquistas que você venha buscando, tá certo? O que eles precisam saber aqui diante dessa situação? Por favor. Ah, gente, eu me apaixonei por esse baralho. Uma gateira, uma pessoa que tem 5 gatos, ela precisa ter um baralho de gato. Faz aqui pra mim. O que eles precisam saber sobre essa situação? A sacerdotisa. Você precisa confiar na sua intuição. Sensacional. Na sua voz interior. Né? Lembra que eu falei, vocês podem estar um pouco... Eu sinto que vocês podem estar um pouco sobrecarregados. Vocês podem ficar divididos, né? Assim. Ou vocês sabem assim, ó... eu sinto que são pessoas aqui... Vocês vêm muito focados mesmo, né? Só que vocês podem ficar, às vezes... É assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo explicar pra vocês. Eu venho seguindo a minha intuição, eu venho seguindo a minha espiritualidade, eu venho ouvindo a minha voz interior, eu venho muito conectada comigo mesma e com os meus objetivos, seguindo aquele caminho. Só que às vezes eu posso ficar dividido diante das oportunidades, ou seja, as comunicações que a espiritualidade traz pra mim, as intuições que a espiritualidade traz pra mim. Você entende? E aí o que acontece? O que a espiritualidade quer aqui? Que eu falei, o que vocês precisam saber? Que vocês precisam confiar na intuição de vocês. Nesses caminhos que a espiritualidade tem te trazido, nessas respostas que você tem trazido, nessa conexão que você tem criado. Aqui é você confiar literalmente em você. E aqui, ó, eu vou falar nas vozes da sua cabeça. Que nem eu, no meu capes interno, aqui, da minha intuição. Aqui é confiar na sua intuição, tá? Você não tá sozinha. Essas intuições que você tem,
Aqui é o que vão te levar no seu caminho, aqui é você acreditar muito em você, tá? Então, aqui o que você precisa saber, que você precisa confiar nessa voz interior, nessa intuição. Aqui. Tá, fala mais aqui pra mim, por favor. Aqui, ó, são pessoas... E assim, você é uma pessoa muito emotiva. São pessoas aqui que têm uma tendência muito grande a se doarem demais, a doarem demais, né? São pessoas que sentem muito, são pessoas que são muito ligadas à parte emocional, tá? Aqui, por isso que pode trazer um pouco de confusão, de instabilidade emocional, porque vocês são muito emotivas, são pessoas muito sensíveis, vocês são muito sensitivas. E vocês vão ter a percepção, olha aqui, ó, com a sua intuição. A sua intuição já tá te avisando. Aqui que você precisa seguir ela, é você seguir essa sensibilidade que você tem dentro de você. Você precisa confiar nessa sensibilidade que você tem. Mudanças estão para acontecer. A roda vai girar aqui. Tem mudanças para acontecer, gente. Tem estabilidade para chegar. Tem novas oportunidades para acontecer. Tem mudanças para acontecer aqui na vida de vocês. Tá? Tem mudanças para acontecer. Tem expansão. As coisas vão se expandir. Tá? Aqui as coisas vão se expandir. A gente tem estruturas aqui novas para estar acontecendo. Tem comemoração. Tem celebração. Tem expansão. Gente, tem aqui, ó, conquistas, tá? Aqui tem sucesso, mas aqui, ó, é reconhecimento. Você vai ser reconhecido por esse momento, por esse tempo que você veio se dedicando aí a todos, aos seus objetivos, aquilo que você deseja alcançar na sua vida, tá? Sensacional. Tem tudo a ver. Uma linhagem de poder. Presta atenção. Fala aqui pra mim um recado da espiritualidade aqui pra eles, por favor. Um recadinho da espiritualidade aqui. Ai, amei esse baralho. Vai esse recado aqui. Notícias breves. Tem notícias. O que a gente falou? Tem boas notícias pra chegar, certeza disso. Aqui. Traz aqui pra mim. Fala mais aqui pra mim, seu veludo. Laroie, seu veludo. Laroie. Fala aqui pra mim. Virtudes e sabedoria. Sim. Fala mais aqui pra mim. Laroie. Confirma. Aqui, ó. Com certeza, gente, notícias breves. Então, tem notícias pra estar chegando pra vocês aqui, tá? E assim, ó, o que eu senti muito aqui, tá? Que a espiritualidade quer que você confie, que você tenha capacidade e você tenha sabedoria pra estar lidando com essas novas oportunidades que vão estar chegando aqui na sua vida, tá? Essas notícias são boas e você precisa confiar nelas, porque a espiritualidade está confirmando. Você tem a sabedoria, talvez a maturidade, as virtudes, as capacidades necessárias, a capacidade para estar lidando com essa situação aqui, tá? Fala mais aqui pra mim. Aqui a gente fala de estabilidade, tá? Com certeza. Aqui é confiar muito na voz interior mesmo. Aqui, ó, a consulente. Tem notícias breves pra você. Embaraços e dificuldades. E você vai ter a sabedoria, tá? Pra lidar com possíveis dificuldades que possam estar surgindo no caminho. Porque nem tudo são flores, tá? Aqui você vai ter que seguir muito a sua intuição. Você vai ser muito movida pela espiritualidade, pela sua intuição, pela sua sabedoria interior. A sacerdotisa é a sabedoria que você já traz com você. Muito provavelmente essa nova oportunidade tem a ver, eu vou estar falando isso que eu senti, tá? Talvez sejam dons que você já traz com você.
Então, por isso que você já tem essa capacidade, são virtudes suas, já são dons que você traz. Muito provavelmente seja algo ligado, por exemplo, eu vou falar assim, aos seus propósitos de vida, sabe? Então, por exemplo, assim, ó, eu venho me dedicando, por exemplo, vou falar assim, ó, para ser uma terapeuta, uma psicóloga, eu venho estudando, tá? Então, assim, você vai estar alcançando esse legado, isso daqui vai estar dando certo, um exemplo, tá? Você tem a capacidade para exercer essa função, executar esse trabalho, um exemplo, tá? Só que, assim, as dificuldades podem surgir, lógico que podem, né? Entende? Só que aqui você vai ter as virtudes, a sabedoria para estar lidando com esses obstáculos que podem estar surgindo aí no caminho de vocês, tá? Porque você já traz a sabedoria com você para estar exercendo essa oportunidade aqui que a espiritualidade vai colocar no seu caminho. Em casa. Para vocês, podem surgir, tá? Alguns embaraços ou dificuldades que possam envolver o lar de vocês também, tá? Mas é que, como falo, se você tivesse sabedoria para estar lidando com essa situação. Mas aqui, ó, não tem como, ó, alegrias e comemorações. Apesar dos embaraços e das dificuldades, por exemplo, se você vive alguma questão com a sua família, né, pode estar passando por alguma situação assim, que envolva a sua casa, a sua família, tá? É algo passageiro, tá? Aqui. A gente fala de você comemorando na sua casa, independente das dificuldades que possam acontecer. Aqui, gente, tem oportunidades para chegar, tem notícias para bater na sua porta, tá? Tem. E assim, a gente fala de boa sorte no seu caminho, a gente fala de algo que vai chegar aí, que muito provavelmente vai trazer aí notícias boas, né? E é só que a espiritualidade quer que você entenda que, independente das dificuldades, o que vier surgindo, tá? Tem de tudo para as coisas darem certo. Você vai estar sabendo lidar, tá? Com os desafios que possam vir estar surgindo, tá certo? Qual é aqui a planta para eles? A gente vai ler a frase e trazer um conselhinho. Qual é aqui a plantinha para eles? Da opção número 2. Eu não olho, tá, gente? Que esse daqui não dá pra virar. Deixa eu ver aqui, ó, que é o alho. Com a força e proteção, o alho forte e protetor é o escudo da alma vulnerável. Sua força traz segurança e coragem ao espírito. Encontre proteção em seus bulbos resistentes e deixe que a confiança floresça. Deixe o alho ser o seu guia para afastar o medo e encontrar a experiência em cada desafio. Sensacional. Ai, gente. Deixa eu pegar a frase aqui pra vocês. É isso mesmo. É a alma vulnerável, a alma sensível. Por isso que eu falei, vocês são muito sensíveis. Sensíveis, né? Muito sensitivos aqui. Porque isso tem uma tendência a vocês sentirem muitas situações. Assim, vocês podem ser muito ligados emocionalmente às questões. E se aqui você vai precisar virar as costas para algumas situações, aqui você não vai ter como estar muito dando vazão para o seu emocional, para os seus sentimentos. Você vai ter que ser como a rainha de espada, focada nos seus objetivos, tá? Aqui não vai estar para agir pela emoção, pela razão só, tá? Sabe o que precisa? Um jantarzinho à luz de velas, um passeio de mãos dadas. Você, mais do que ninguém, saberá conquistar um grande amor. Vai em frente. Esse amor pode ser dentro disso que você vem conquistando aí, que você vem buscando, tá? Cuidado com a falsidade de alguém que está por perto. Nem todas as pessoas são sinceras. Pense antes de falar e saiba com quem pode confiar. Bons amigos são raros. Cuide bem daqueles e dispense os aproveitadores de plantão. Daí vou falar nada. Estou vendo uma pessoa que não está te trazendo bons fluidos. Presta atenção. Ó. Cuidado com uma pessoa que conhece, que tem lhe trazido falsidade. Fique longe deste alguém e chegará muita amizade. Vou tirar o último, só pra ver se vai sair um conforto. Um amor antigo te abalou muito, não foi? Você até hoje pensa nisso com certa frequência, mas lembre-se, foi necessário isso acontecer para lhe transmitir mais sensibilidade e poder, valorizar o que você tem hoje. E isso é muito mais importante do que qualquer amor antigo. E essa é a verdade, né, gente? Às vezes acontecem situações no nosso caminho, pessoas que saem, situações que se encerram,
mas sempre são para abrir novas oportunidades, novos caminhos. Ah, eu não li a frase, eu já esqueci. Vamos lá. Linhagem de poder. Agradeça as mulheres que vieram antes de você. Cure as dores que foram passadas e celebre as vitórias, tá? Você é a continuação de uma história poderosa. Caminhe com orgulho, pois a força delas vive em você. Esse legado, eu falei aqui que são pessoas que já trazem um legado, trazem dons aqui consigo. Isso daqui não tem como falar, tá? E você vai ser uma pessoa muito vitoriosa, porque você é uma pessoa muito dedicada. Então, quando a gente se dedica aí aos nossos objetivos, tem de tudo pra gente estar alcançando eles, né? E aqui, gente, pra essa segunda opção é assim, ó. Preste atenção, né? Quem vai estar ao seu lado, ou quem esteve ao seu lado diante essa jornada de dedicação. Quando às vezes você precisa abrir mão de muitas coisas para estar alcançando os objetivos que você veio se dedicando. E quem é que vai querer desfrutar dessas bênçãos que vão estar no seu caminho? Nem todo mundo é amigo, e como eu sempre falo, nem todo mundo deve acessar o nosso mundo, tá certo? Aqui eu vou dar uma dica, tá? Falou muito de falsidade. Não conte as suas vitórias e nem as suas derrotas. Ninguém precisa saber delas, tá certo? Nem todo mundo precisa saber delas, tá certo? Comemore as suas conquistas com aqueles que estiverem ao seu lado, que são poucos, ou às vezes sozinho mesmo, tá? Quem precisa saber é você e a espiritualidade, tá certo? Né? E é isso aí. Vou agradecendo a todos, né? Agradeço aqui a Dona Rosa Vermelha, a seu Exu Veludo, né? E veio celebrando aqui nessa semana todos os guardiões da minha casa, né? Lá no Saxé, todas as pombagiras, todos os Exus, todo o povo da rua, né? Que eles possam trazer para nós, né? Assim, muita prosperidade, muita abundância, muita saúde, caminhos abertos, proteção, né? Que a gente esteja protegido de todo o mal, que possa encontrar a gente da porta para fora da nossa casa, ou por que não dentro da nossa casa também, e que eles possam trazer essa luz para essa casa interna, trazer as confusões mentais, trazer clareza diante ao nosso caminho, que as pombagiras possam trazer a intuição, que elas possam trazer a clareza mental, o resgate da autoestima, né, para todos nós, para vocês aí também, porque eu sempre peço por todo mundo, né, na é verdade, que elas possam trazer o amor, a alegria, né, a abundância, principalmente que a gente possa confiar no nosso potencial, que a gente tenha essa força para confiar nas nossas percepções e no nosso potencial principalmente, tá? Porque a gente precisa ter clareza para conseguir seguir esse caminho quando a espiritualidade coloca ele nas nossas mãos, tá certo? Que assim seja. Op Tchauriô, Laroie, salve Dona Rosa Vermelha, salve Exu Veludo, tá? Beijo, gente. Op Tchauriô, Laroie, né? Salve todos. Beijo, gente. E até a próxima.